Olá! A proposta hoje é fazer uma verdadeira viagem no tempo. A gente vai mergulhar num documento da época para descobrir o retrato de Pinhal, uma cidade brasileira que, olha, fervilhava de progresso lá nos anos 40. Vamos juntos nessa jornada. E para começar, essa frase, ela veio direto da nossa fonte original e, nossa, captura perfeitamente o espírito daquele tempo. Dá para imaginar? Um otimismo quase palpável no ar, sabe? Aquela sensação de que o futuro estava sendo construído ali, a cada momento, em pleno interior de São Paulo. E quem é que estava vivendo essa história toda? Bom, eram quase 36 mil pessoas, exatamente 35.900 habitantes. Cada uma delas, de um jeito ou de outro, vivendo, trabalhando e construindo o futuro dessa cidade em plena expansão. Então vamos lá. Vamos começar o nosso tour por essa bela cidade do interior paulista, como o próprio documento descreve. O que será que a tornava tão especial naquela época? É o que a gente vai descobrir agora. Primeiro, alguns dados básicos para a gente se situar. A cidade foi fundada lá em 1849 e já ocupava, na época, mais de 500 quilômetros quadrados. Ou seja, já tinha uma base com bastante história e, claro, muito espaço para crescer. Mas de onde vinha tanto progresso? Qual era o motor de tudo isso? Bem, como em muitas cidades da região, a resposta estava na terra. Vamos entender a força econômica de Pinhal. Era ele, o café, o ouro verde. Ele era, sem dúvida, a joia da coroa, a grande riqueza que financiava a expansão, as construções e todo o estilo de vida que a gente está prestes a conhecer. E olha que interessante, embora o café fosse o rei, a economia ali era surpreendentemente bem diversificada. Não era só café não, tinha produção em grande escala de algodão, de cereais e uma pecuária leiteira que, segundo a fonte, estava em franco e animador desenvolvimento. Isso mostra uma visão de futuro, né? Uma preocupação em não depender só de uma coisa. E para escoar essa produção toda, a cidade precisava de uma boa infraestrutura. E tinha. Este armazém, por exemplo, era uma peça-chave. Ele conectava os cafezais de Pinhal direto ao Porto de Santos, e de lá o café brasileiro ganhava um mundo. O documento da época faz questão de dar um rosto a esse sucesso econômico todo. O senhor Jaime da Silveira, que era o gerente do armazém, é descrito como uma pessoa de grande estima na cidade, muito relacionado na região. Isso mostra como as figuras locais eram importantes na construção da economia. Certo, uma economia forte geralmente permite o desenvolvimento de uma boa infraestrutura social, né? Então vamos sair um pouco da produção e mergulhar na vida da cidade para ver como Pinhal cuidava dos seus cidadãos. E no centro de tudo, claro, a prefeitura municipal. Era dali que saía o planejamento, a organização, a gestão, enfim. Era o cérebro que comandava todo esse progresso. Mas o progresso não era só material, viu? A existência de uma biblioteca pública, que era descrita como um lugar que servia os estudiosos da cidade, mostra que existia um investimento claro no lado intelectual da população. A saúde também parecia ser uma prioridade. A cidade já contava com a sua Santa Casa de Misericórdia e, olha só, estava expandindo os cuidados com uma maternidade ampla e moderna que estava sendo construída. Um sinal bem claro de planejamento para as futuras gerações. Na educação, a trajetória também parecia completa. A fonte cita o grupo escolar para a instrução primária e também uma escola profissional, agrícola e industrial, ou seja, um caminho para a capacitação técnica dos jovens. E para fechar essa estrutura de cidade organizada, as instituições de justiça e ordem, a cadeia e o fórum, onde, segundo a narração da época, se distribui imparcialmente a justiça. Bom, a gente já viu a economia, as instituições, mas e as pessoas? Qual era a alma da cidade? Vamos explorar agora o que a nossa fonte diz sobre o espírito de Pinhal. Essa citação se refere ao Asilo de Mendicidade São Vicente de Paula. O texto faz questão de enfatizar que a instituição era mantida pela própria população. Isso pinta um retrato de uma comunidade bem caridosa, com um forte senso de responsabilidade social. E aí, lado a lado com a filantropia, vinha a modernidade, a afluência. A descrição das casas como comparáveis às de uma grande capital sem favor revela um orgulho imenso da qualidade de vida e da estética urbana que eles estavam construindo. Mas a vida em Pinhal não era só trabalho e caridade, claro. Tinha diversão também. A fonte fala de um cinema que exibia ótimos programas e que tinha sessões sempre esgotadas. Um pequeno vislumbre da vibrante vida social e cultural da cidade.
Então, quando a gente junta todas essas peças, a economia, a infraestrutura, esse espírito comunitário e a vida moderna, a imagem que surge é de uma confiança quase inabalável no futuro. E aqui tem um ponto que é uma verdadeira metáfora. A descrição física da cidade, com suas ruas amplas e bem cuidadas, funciona como um espelho do espírito do lugar. Tudo parecia organizado, limpo e apontando para frente, para o futuro. E essa citação final do material de origem, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. Não era uma cidade parada no tempo, era um lugar de movimento, dinâmico e com a certeza de um futuro promissor. E assim a gente termina essa nossa viagem, essa cápsula do tempo. É fascinante ver esse retrato de Pinhal nos anos 40. Mas no fim fica uma reflexão, né? O que essa narrativa, que é bem idealizada de progresso e ordem, o que ela nos revela sobre os sonhos, sobre as ambições, não só de uma cidade, mas de um país inteiro naquela época. A resposta para isso, quem sabe não diz tanto sobre o passado quanto sobre o nosso próprio presente. Foi um prazer ter a companhia de todos nessa análise.